Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Fábio Santos, estamos no nosso O Despertar e hoje o assunto é projeção astral, tomando o nosso café sem açúcar. Hoje o assunto projeção astral. No vídeo anterior estávamos conversando sobre o meu despertar, então para quem perdeu o primeiro vídeo, sugiro que dá um pulo aqui no card que está aparecendo aqui em cima e dá uma olhadinha lá para que esse vídeo não fique um pouco perdido, ok? O que ninguém te conta. Eu vou estar citando aqui três coisas sobre a projeção astral. A primeira dela é como eu descobri a projeção astral, como foi a minha experiência e o mais importante, pessoal, como está falando aqui, coisas que ninguém te conta sobre a projeção astral, ok? A projeção astral para mim foi a virada de chave que faltava no meu despertar espiritual. Mas assim, não foi uma coisa que aconteceu de um dia para a noite, coisa rápida não. Aconteceu muito tempo atrás, quando eu tinha por volta de 13 para 14 anos, uma série de acontecimentos começou a acontecer na minha vida. Coisas a princípio assustadoras, porém eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia como lidar com aquela situação e foi algo mais ou menos assim. Eu acordava por volta 2, 3 horas da madrugada, com o meu corpo completamente paralisado, totalmente parado. Eu não conseguia mexer um músculo do meu corpo, porém eu via tudo o que acontecia ao meu redor. Nessa época eu dividi o quarto com mais dois irmãos e eu presenciava eles conversando, às vezes a televisão ligada, alguma coisa acontecendo, ou eles dormindo, porém eu não conseguia se mexer. Eu ficava imóvel, completamente parado. Acontecia uma coisa também que assim, o meu corpo inteiro parecia que eu estava tomando um choque que vinha da cabeça até os pés. É como se fosse uma onda de choque muito grande dentro do meu corpo. Junto disso, um barulho, um zumbido. Posso dar um exemplo aqui de uma colmeia de abelha, sabem? Um barulho muito forte no meu ouvido. E isso juntando as três coisas. A paralisia, que eu não conseguia se mexer, esse barulho muito forte e essa coisa que tomava o meu corpo da cabeça aos pés. Era como se eu estivesse levando um choque mesmo, sabe? Como eu era muito pequeno, muito criança, nos anos 90 não tínhamos a tecnologia que temos hoje, as informações que temos hoje, então assim, eu ficava assustado, mas para mim era um pesadelo, uma coisa qualquer assim de um sonho perturbador. Eu conversava com a minha mãe, ela falava que é pesadelo, não sei o que e tal. Enfim, dá para ficar pior ainda. Algo começou a ficar pior porque além de eu ver tudo que estava acontecendo ao meu redor, eu sentia a presença de algo que às vezes não era muito bom, às vezes era bom, às vezes não era. Partindo desse princípio, eu comecei a ver coisas também, a ver pessoas, mas tudo dentro do ambiente do quarto onde eu estava. E às vezes me dava medo, às vezes não, porém era algo muito estranho para uma criança de 13 anos. Como você está dormindo, do nada você acorda e seu corpo está todo paralisado, você tem pessoas que você não conhece ali junto. O que eu vou fazer? E isso começou a vir sendo perturbador por muito tempo. Era assim, 3 vezes na semana, às vezes 4 vezes na semana. E por ser muito perturbador, eu comecei a conversar com os meus pais e tal. E como eu disse, não tínhamos a tecnologia e o recurso que temos hoje. E uns falavam porque eu não rezava, outros falavam porque eu não orava, outros falavam porque eu não tinha batizado, enfim, cada um com a sua religião me falava alguma coisa e assim, eu e a minha família seguíamos todo o que tinha os irmãos que tínhamos ali para poder estar corrigindo isso. Que até então eu achava que era um problema, algo, eu achava que era meu, eu achava que não sei, eu fiz alguma coisa ruim, eu estou fazendo alguma coisa ruim, mas muito pequeno, muito criança, não tinha como assimilar essa coisa ainda. E aí eu fui crescendo, o tempo foi passando, eu fui crescendo e sempre as mesmas coisas. Tinha noites que eu tinha medo de dormir, eu não queria dormir para não estar passando por aquilo. Só que eu nunca imaginava o que seria aquilo. Para mim era algo comigo, era algo da minha essência, da minha energia, era algo da minha alma, era algo que, sei lá, que eu estava pagando um karma, digamos assim.
alguma coisa que eu fiz pra estar passando por aquilo. Então, assim, tinha noites que eu não queria dormir, tinha noites que, enfim, era muito perturbador mesmo. E o tempo foi passando, eu fui me tornando adulto, sempre acontecendo. E aí eu conseguia meio que falar. Eu chamava as pessoas. Quando isso tudo acontecia, eu ficava chamando pessoas ao meu redor, alguém que estava próximo do ambiente de onde eu estava dormindo. Eu ficava chamando. Eu lembro no episódio do meu irmão chegar perto de mim assim, ficar me olhando. Ele ficou me olhando assim e falou assim: ele é sonâmbulo. E eu pensando, ai meu Deus do céu, só me balança que vai dar tudo certo. Porque quando alguém me balançava, eu conseguia voltar ao normal, digamos assim. Eu acordava, eu saía desse tormento todo. Por fim veio essa tecnologia, dessa coisa maravilhosa que é a internet. Por isso da importância de eu estar gravando esse vídeo hoje, porque às vezes ó, tem pessoas passando por isso, ou vocês conhecem alguém que esteja passando por isso. E assim, e somos muito apegados a crenças, e muitas delas limitantes. E essa pessoa não sabe trabalhar com isso, não sabe lidar com isso, e às vezes fica achando que é coisa dela, enfim. Então por isso da importância desse vídeo e a importância que tem a tecnologia, porque foi através da tecnologia, foi através da internet que eu descobri que tudo aquilo que estava acontecendo comigo nada mais era que uma projeção astral. O universo, ele é tão maravilhoso, eu só tenho gratidão, porque às vezes eu estou pensando alguma coisa, ou então eu estou, não sei, passando por alguma dificuldade, e as coisas elas aparecem assim para mim de uma forma simples e natural. Às vezes um livro, às vezes um post de alguma coisa me faz lembrar tal situação e eu vou ali. E em um desses posts eu vi um post falando sobre projeção astral. Projeção astral, e eu fiquei olhando aquilo e fiquei olhando, mas sem dar muita importância e tal. E foi aí que uma moça em uma rede social, a qual já nem existe mais essa rede social, ela falava de projeção astral, e eu não sei por que aquele post ele me prendeu ali e eu fiquei. Eu lendo e tal, e ela falando do EV, estado vibracional, e falando, e as coisas que ela falava se encaixava muito aquilo que eu estava passando, que eu estava vivendo. Eu pensei, falei assim, que negócio é esse? Eu vou dar uma importância para isso. E fiquei vendo aquele vídeo, falei, cara, é a mesma coisa, é a mesma situação, é a mesma história, temos o mesmo problema. E foi aí que eu comecei a se corresponder com essa pessoa e mandava mensagem, falava desesperadamente, olha, isso me acontece há anos, que não sei o que, tal, isso, aquilo, outro, o que está acontecendo, eu tô pagando alguma coisa, não sei o que. Mas foi um turbilhão de coisas que eu soltei em cima dela. E ela, com toda a calma do mundo, tal, falou assim, não, tá acontecendo com você uma projeção astral. E foi aí que ela me explicou. Eu estava tendo uma projeção astral, que nada mais é que a saída do seu corpo físico. Lembrando que todo mundo tem projeção astral. No caso, sonho, só que inconsciente. No sonho você não sabe o que está acontecendo. Sonho é tudo aleatório. Do nada você está correndo e tem um leão e depois já aparece um vizinho, um carro batendo. Sonho é tudo assim. Já na projeção astral, não. Você tem um controle, você sabe tudo o que está acontecendo. Você sabe onde você tem que ir, você sabe que você está fazendo a projeção astral. Às vezes nas minhas eu penso assim, eu vou ali, se der tudo certo, eu sei que eu vou acordar e vai estar tudo certo e tudo vai caminhar normal. Então assim, é muito real. Você conduz todos os acontecimentos do que está acontecendo ali. Você sabe onde você está, você sabe onde você tem que ir, você sabe que você está projetando, você sabe que você vai acordar. É tudo muito real, é como se fosse o agora, só que porém dentro do seu sonho. Conseguem entender mais ou menos? E aí essa moça, ela me explicou a seguinte coisa, ela falou assim, olha, quando isso acontecer com você de novo, você relaxa, você fica completamente relaxado, não fica brigando contra a paralisia, contra essa onda de choque, no caso os EVs, não fica brigando com nada disso, não tenta se libertar disso. Quando isso tudo acontecer, você simplesmente relaxa.
Mantenha sua mente relaxada e calma e eleve o seu pensamento nas coisas boas, naquilo que você acredita, no Criador, em Deus, em anjo, enfim. No que você acredita, você eleva o seu pensamento ali. Pensa só em coisas boas e tenta relaxar sua mente o máximo possível, que você vai ver que vai dar certo. Mas eu pensei, se eu fizer isso, isso vai acabar. Vai acabar e eu vou me livrar disso. Aí, passado muito tempo, estava tudo normal, até que uma noite eu fui dormir tranquilo, tava pensando nas coisas do trabalho e tal, nem tava nem lembrando mais desse lance de projeção e tal, e fui dormir. E as coisas começaram a acontecer. Eu me despertei na madrugada e aí eu lembrei dos conselhos que eu tinha tomado na internet e assim eu fiz. E aquela onda de choque, ela foi parando, ela foi parando. Eu lembro como se fosse hoje. Lentamente ela foi parando, ela foi descendo. E aquilo foi abaixando, foi diminuindo a tensão até que eu não senti mais nada. Só que algo estava muito estranho, porque eu me sentia muito leve. Eu sentia o meu corpo muito, muito, muito leve. Eu sentia o meu corpo leve e eu não sentia. Eu sabia que tinha o ar, o vento, assim, mas eu não sentia ele transitando o meu corpo, nada. E aí eu levantei, eu estava deitado, eu sentei na cama, aí eu levantei, mas com uma sensação estranha, uma atmosfera que não tem como eu te descrever assim em palavras. Só vocês vivendo a experiência de vocês para vocês poderem sentir isso. Mas eu lembro que eu estava muito leve e um ambiente, uma atmosfera, digamos assim, que não era daqui. E eu sentei na cama e eu levantei. E foi aí que eu virei o meu corpo para trás e eu vi a minha cama e eu estava deitado. Isso mesmo, eu estava em pé, olhando, eu dormindo. E eu fiquei olhando assim, eu fiquei olhando eu deitado, eu fiquei olhando aquela situação toda. E eu levantei e tal, e fiquei transitando pela casa e vi as pessoas. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu voltei de novo, voltei pro quarto e fiquei olhando. Eu estava deitado assim na cama dormindo. E eu falei, nossa. E de uma leveza assim, aí eu peguei. Eu lembro que eu morava em uma casa que era uma varanda. E eu fui para essa varanda e a rua, assim, as pessoas passando. Eu pensei, falei, gente, e agora? Aí eu lembro de ter pulado. Eu pulei e saí num voo, assim, saí voando, sobrevoando a rua, as casas, assim, em volta do bairro onde eu morava. E muito contente, mas muito contente mesmo. E do nada eu senti que o meu corpo ele virou e eu senti que eu estava caindo. Nisso que eu senti que eu estava caindo era como se alguém tivesse me puxando, ou algo tivesse me puxando. E eu comecei a cair muito, muito, muito rápido mesmo. E quando eu caí finalmente no chão, eu já despertei em cima da cama. Aí ali eu acordei chorando, mas eu chorava, chorava, chorava. E as pessoas, o que que foi? O que que foi? E eu, nossa, eu tenho alma, existe, eu tenho alma. Foi aí, por isso que eu digo que foi a virada de chave que faltava para o meu despertar. Porque ao decorrer do longo do despertar espiritual, temos muito questionamento, e isso é normal, a gente se questionar. Porque queremos a nossa verdade, a gente não se encaixa naquilo que é dito, não porque aquilo não seja correto, é porque tem que fazer sentido, consegue entender? Tem que fazer sentido pra gente. Não adianta as pessoas virem e falar, olha, que isso, que isso, que isso, que isso. Aí, ok, mas por quê? Por que que eu não sinto isso? Por que que eu sinto que tá tudo diferente daquilo que vocês estão falando? Então, assim, foi a virada de chave que faltava. Era a resposta que eu precisava. Foi através da projeção astral. Foi a resposta que faltava na minha virada de chave. Foi o meu despertar espiritual. Era o que faltava. Eu caí de cabeça nesse universo de projeção astral. Tudo que tudo que eu pude pesquisar de projeção astral, assim eu fiz. E aí parava aquilo, deu.
deu um tempo, não aconteceu mais, até que depois aconteceu de novo. Aí eu fiz todo o mesmo processo, tal, completamente relaxado, elevando meu pensamento nas coisas boas e tal. E tive experiências linda, 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 maravilhosas, porém outras nem tantas. Que assim, que se você não tiver com a sua cabeça bem nesse plano aqui, eu acho que pode vir a complicar muito a situação psicológica, porque projeção astral não é essa maravilha que as pessoas pintam, não é essa coisa assim, ai, nossa, não, não é bem por aí. E agora eu vou falar de algo que as pessoas não te contam sobre a projeção astral. Até retomei com o meu café aqui coisas que as pessoas não te contam sobre a projeção astral. Eu quero deixar uma coisa bem explicadinha aqui. Eu não tenho nada contra as pessoas que falam ou vendem cursos de projeção astral. Não, cada um faz aquilo que acha melhor. Só que eu tô vendo uma galera, eu tô vendo um pessoal aí que é o seguinte: você quer fazer projeção astral? É tanto, você me paga tanto, eu vou te ensinar as técnicas, tal, isso, aquilo, outro. Não estou falando que isso não seja verdade, não estou falando que isso não aconteça. Só que é algo a se pensar. Eu vou deixar uma pergunta para vocês. Vocês confiariam deixar a chave da casa de vocês para qualquer pessoa? Qualquer pessoa, um estranho. Você chega para um estranho e entrega a chave da casa de vocês. Vocês fariam isso? Eu acho que a resposta é não. Porque eu mesmo não faria isso. Eu não vou chegar para um desconhecido e falar, ó, aqui é a chave aqui da minha casa, lá tem isso, 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 isso. Podem ficar à vontade. Os seres superior, o universo, o divino, são muito mais superiores, intelectualmente tudo, do que nós. Estamos vivendo uma experiência terrestre. Não se compara. Então, assim, eu acredito que a espiritualidade não vai chegar a uma pessoa e vai levar ela para um plano astral, mostrar tudo aquilo ali e chegar e falar, ó, agora vai lá e vende curso. Sabe por quê? Porque eu chegar e comprar um curso, vou falar, ó, eu quero fazer o curso de projeção astral. Como é que eu tô psicologicamente? Como é que tá a minha vida para adquirir tal coisa? Porque não estamos falando de comprar uma camiseta, um bens ou qualquer tipo de coisa. Estamos falando de algo muito sério. Porque ver coisas que não estão preparadas para ser vista naquele momento. Como eu disse, o despertar espiritual é um tempo que cada um tem o seu, cada um tem o seu tempo de amadurecimento, cada um tem o seu tempo para poder assimilar e saber o que está acontecendo, o que está acontecendo comigo, por que eu estou vendo isso, por que está acontecendo aquilo. Foi o que aconteceu comigo, foi 40 anos. Eu demorei 40 anos para ter o meu despertar espiritual. Então, assim, 40 anos não são 40 dias. Eu tive que ouvir muita coisa, eu tive que ler muita coisa, eu tive que pensar, eu tive que repensar, eu tive que quebrar os meus egos, eu tive que ser uma outra pessoa, eu tive que aceitar o não das pessoas. E, sabe, assim, uma série de coisas teve que acontecer na minha vida para só aí aquela moça daquela rede social que não existe mais vir me falar o que eu tinha que fazer para tal coisa acontecer. Vocês conseguem entender que no momento certo de vocês, que no momento certo de cada pessoa, as coisas vão estar acontecendo? Eu não vou dizer irresponsabilidade, mas eu acho que temos que pensar muito bem antes de chegar para uma pessoa que não conhecemos, que não sabemos como que tá a vida dessa pessoa e falar, você tem que fazer isso, 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 que pum, vai ser uma maravilha, você vai fazer a sua projeção astral e vai ser ok. Eu acho que não é assim que funciona. Eu, nas minhas experiências, todas elas involuntariamente, que eu vou ser bem sincero, eu tentei fazer algumas técnicas, não cheguei a comprar curso, mas eu cheguei a fazer técnicas que as pessoas falam que se você fizer essa tal técnica, você vai conseguir ter a sua projeção astral. Eu fiz diversas técnicas, várias, 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 e nenhuma delas para mim deu certo. Aí vocês podem falar, ah, Fábio, é porque o problema está com você. Não, ok, cada um tem o seu modo de pensar, mas no meu modo de pensar,
É assim, eu acho que só acontece quando estamos prontos para aquilo. Essa ideia de eu vou te vender uma coisa, vai dar tudo certo, sabe? Eu não acredito nisso. Eu respeito completamente quem age dessa forma, quem faz, quem ministra esses cursos. Mas através disso, eu não sei, eu acho isso muito estranho. Isso era a mensagem que eu queria deixar para vocês. O que ninguém te conta é isso. É quem está por trás dessas coisas, quem está por trás dessa pessoa que está ministrando esse curso. Qual é a energia que está por trás dessa pessoa que está ministrando esse curso? Vocês conseguem entender? Quem é aquela pessoa? Quais que são as práticas espirituais dela? Sabe, o seu conceito religioso, o seu conceito de vida? Pô, essa pessoa é uma pessoa legal? Como é que é o dia a dia dessa pessoa? Ficamos um pouco mais atentos sobre isso. É o que ninguém te fala sobre projeção astral. As minhas experiências com a projeção astral, assim, são todas involuntárias. Hoje eu sei que quando eu tenho que aprender algo, quando eu tenho que evoluir em algo, quando eu preciso daquilo, aquilo me acontece. Ensinar, te mostrar o caminho, te direcionar. Não é uma coisa assim, sabe? Essa feira, isso é o que ninguém te conta. Você vai ter experiências boas, maravilhosas, se for para acontecer na vida de vocês. Vão ter também experiências não muito boas, porque eu aprendi que somos como uma antena. Da mesma forma que emitimos o sinal, captamos o sinal e captamos esse mesmo sinal ele retorna. Então, aonde que está o seu pensamento? Onde que está a sua elevação mental? Onde que está o seu coração? Você está pensando no quê? Eu acredito que a ligação é feita de lá para cá e não daqui para lá. Não faz sentido. Vamos trazer o Fábio para uma projeção, mostrar tudo que tem aqui, certo, não sei o que, agora volta lá e vende isso. O universo sabe que existem pessoas que está vivendo uma situação muito complicada, então como é que ela vai assimilar esse tipo de coisa? Tem pessoas que têm a sua crença, que têm a sua religião há anos, que isso vem de famílias, sabe? Segue uma determinada doutrina ali. E a espiritualidade sabe que não é assim pegar essa pessoa, colocar ali e falar, ó, é isso. Porque levou alguém daqui para lá e voltou para poder vender curso. Temos que ficar muito atento sobre esse tipo de coisa. O conselho que eu dou é que, assim, vai no natural, deixa a coisa fluir da forma que tem que fluir. Se for para você despertar através da projeção, irá acontecer. Não tem para onde correr, mais cedo ou mais tarde isso irá acontecer. Então continue nesse processo de busca, continue nesse processo de busca, mas sempre focando. O universo ele é perfeito em tudo, em todos os sentidos ele é perfeito. Pessoal, eu espero que essa conversa tenha servido de reflexão a vocês, que possam ter trago algo importante para a vida de vocês. Do fundo do coração, eu espero ter poder ajudado de certa forma, esclarecido alguma coisa nesse sentido para vocês sobre projeção, sobre espiritualidade. E me despeço por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Fiquem todos bem no nosso despertar.